Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, programa dominical de saúde que trata do que se faz de melhor no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Hora de Saúde tem o apoio da Neurogênesis, que trata a nossa referência em neurologia, neurocirurgia, e do Shopping da Saúde, que tem tudo que a gente precisa comprar em termos de saúde, em termos de academia, em termos de fisioterapia, tudo. Eu sempre falo de oxímetro até cama hospitalar. E esse programa, eu gosto de falar todo domingo, ele tem uma audiência que vai do Canadá até a Noruega, da Suécia até o Rio Grande do Sul, dos Estados Unidos até Luanda, na África, e em toda a Europa. Assim que o programa acaba, chegam os WhatsApps comentando o programa. E o nosso convidado de hoje, novamente, altamente diferenciado, é o Dr. João Alberto Maradei Pereira. O João Alberto, ele formou em 98 pela UEPA, ele fez residência em ortopedia, em especialidade em joelhos, fez mestrado na USP, no Hospital das Clínicas, na USP de São Paulo, e daqui a 2 semanas ele vai defender a tese de doutorado, mais um doutor na nossa região. Ele é professor de ortopedia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, trabalha comigo na faculdade, e é uma das nossas referências em ortopedia na região norte. João, super obrigado por ter vindo aqui. João, na realidade, eu queria convidar o teu pai, tá? Porque eu não convidei por causa dessa tecnologia ainda. Assim que nós voltarmos para os programas presenciais, eu quero lá para ele contar a história. Eu reputo o teu pai o melhor cirurgião da área de ortopedia deste planeta. Tá? Eu nunca vi alguém operar tão bem e tão rápido e tão perfeito na área de trabalho dele como o Dr. João Maradei. Nunca vi. Então, eu sou fã dele, eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã. Com certeza. Com certeza. Eu te conto por quê. Mas olha só, João, eu sei que você mexe com o joelho, né? Você está aí há 2 semanas do começo. Antigamente, doutorado era o fim de carreira, agora é o começo. Então, daqui a 2 semanas, depois que você defender, é uma parada na parábola da vida para começar outra parábola. Ou seja, é só o começo. E aí, João, você que mexe com o joelho, me fala, é muito frequente lesão de joelho? A gente encontra muito em jogador de futebol, antigamente, mas ainda é muito frequente hoje. Aí é bastante. Obrigado por estar aqui. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você nesse programa que é tão importante para quem assiste, dá informações tão úteis para toda a sociedade. Mas sim, as lesões de joelho elas são bastante frequentes. O joelho é uma das articulações que é mais acometida de problemas do nosso corpo. Isso tem 2 grandes faixas etárias principais que sofrem com problemas de joelho. Tem aquelas pessoas jovens, praticantes de esporte, e aquelas pessoas mais velhas que têm artrose, que já tem desgaste da cartilagem articular e evolui com dor também. Mas é uma articulação assim, bastante lesada, tem muitas lesões de joelho. E sabe por quê? Porque o joelho é uma articulação que ela foi feita para ter um movimento de dobrar e esticar, fazer flexão e extensão. E a grande maioria das lesões no joelho, elas acontecem justamente quando você faz um movimento que não é esse. Tipo, você fica com o pé preso no chão e gira, por exemplo. Você está com o pé preso, com o corpo está fixo no chão e você gira. Tipo como você faz num lance de futebol, por exemplo. Ou então... o esporte, na verdade, que mais causa lesão do joelho, por incrível que pareça, não é o futebol.
Certo. Assim, em escala mundial é o esqui. Só que aqui no Brasil a gente não tem neve, né? Então, no Brasil é o futebol a principal causa de lesão no joelho. Agora me fala uma coisa assim. Antigamente, tá? Eu sou bem mais velho que você. Antigamente, os jogadores de futebol tinham que operar menisco por causa das lesões. E eles diziam naquela época assim: operou o menisco, já acabou metade da carreira, né? Operou os dois, acabou a carreira. Todo mundo criticava o fim de carreira do Reinaldo, aquele jogador do Atlético Mineiro, e a história era sempre: ele operou os dois meniscos. O pessoal fala que o Ganso não joga mais porque está operado do joelho. Isso ainda existe, comparando a época do Reinaldo, há 40 anos atrás, e o Ganso agora? Sim, na época do Reinaldo, a cirurgia que se fazia era tirar o menisco. Então, o jogador tinha uma lesão meniscal e daí se abria o joelho. Era uma época que não existia cirurgia por vídeo. Então, o joelho era feita uma incisão grande no joelho e se retirava o menisco. Agora, é importante a gente lembrar que o menisco ele tem um papel, o menisco ele tem um porquê de existir. A principal função do menisco, o menisco é uma estrutura de cartilagem que fica entre o fêmur, que é o osso da coxa, e a tíbia, que é o osso da canela. Então, a função deles são várias, mas a principal delas é servir como um amortecedor. Então, ele serve como um amortecedor e distribui melhor o peso da pessoa para uma superfície maior. Então, ele funciona como um protetor mecânico do joelho. Só que no passado, a pessoa, quando tinha uma lesão, e a lesão, como a gente comentou há pouco, a principal forma de romper, de lesar o menisco é essa de usar o joelho de uma forma inadequada, ou seja, você fica com o pé preso e, ao invés de dobrar o joelho, você gira o joelho com o pé preso no chão. Esse é o principal mecanismo de lesão meniscal. Então, você rasga o menisco. Antigamente, se retirava o menisco. Então, por quê? Porque você tinha um resultado de curto prazo adequado, digamos assim. O jogador, o joelho parava de engatar, porque um dos sintomas do menisco que incomoda bastante é o joelho travar, ficar engatando. E aí se resolvia isso, só que o jogador ficava sem o amortecedor. Ou seja, ele tinha um futuro um prognóstico bem reservado em relação à função da articulação. Por quê? Porque já que ele não tem mais o amortecedor, o impacto na cartilagem que reveste o osso é maior. E é aquela cartilagem que a gente vê no frango, por exemplo, que a gente come frango, na junta do frango, tem aquela capa branca lisinha que cobre o osso, que tem muita gente que gosta de roer, inclusive. Então, essa cartilagem articular que protege a nossa articulação, ela permite com que o movimento aconteça liso, sem atrito e também sem dor, porque ele não tem a cartilagem articular, ela não tem receptor sensitivo, receptor de dor. E então, quando a pessoa tira o menisco, o que acontece? Ela vai forçando essa cartilagem a um ponto em que ela vai gastando e o osso começa a ficar careca. E aí o osso, ao contrário da cartilagem, ele é ricamente inervado. Então, na hora que você tem um contato osso, aí a pessoa começa a sentir dor, começa a perder algum grau de movimento e também, muitas vezes, evolui com algumas deformidades na perna. Então, isso que acontecia bastante com o jogador de futebol naquela época do Reinaldo, o próprio Zico. Então, eles tiraram o menisco e a evolução é para o que a gente chama de genuvaro, a perna vai entortando. E aí isso vem acompanhado de dor, que é o que a gente chama de artrose. Hoje em dia, graças a Deus, a evolução das técnicas cirúrgicas melhorou bastante. E a filosofia atual é se preservar ao máximo o menisco. Então, ao invés de se retirar o menisco, a grande maioria das vezes você vai suturar, você vai costurar o menisco, e isso é feito por via artroscópica, por vídeo. Então, preserva a melhor articulação. Então, os resultados hoje, comparados com o de 40 anos atrás, são bem melhores, tanto a curto quanto a longo prazo. Certo. E me fala uma coisa, já que nós falamos de jogador de futebol, o que é que aconteceu com o joelho do Ronaldinho Gordo? O fenômeno. Eu que chamo de Ronaldinho Gordo. É que tinha o gaúcho e o gordo. O fenômeno, sim. O fenômeno. Então, o Ronaldinho Fenômeno ele teve uma lesão bem mais grave do que uma lesão meniscal. Quando eu lembro, arrepia. A gente arrepia quando lembra a cena chocante do jogo.
Aquela cena é bem emblemática, que você vê ele correndo e aí, de repente, a patela começa a subir pelo joelho. O que acontece que ele sofreu uma rotura do tendão patelar. Então, a gente tem a patela, entre a patela e a tíbia, a gente tem um tendão. Foi esse tendão que ele rompeu. Essa é uma lesão que não é frequente, não. Essa é uma lesão que envolve uma carga mecânica muito forte, uma energia cinética muito intensa, uma musculatura que você está fazendo a contração do quadríceps ao mesmo tempo em que você está forçando para dobrar o joelho. E aí você chega num limite de resistência mecânica e o tendão rompe. Assim, é muito difícil você ter isso numa pessoa saudável. Para você ter isso numa pessoa saudável, como era o caso dele, isso envolve uma energia muito grande. E era o que ele era muito intenso jogando nessa época, né? Quem não lembra o Ronaldo Fenômeno, nessa época, ele de fato era um fenômeno. Mas tem outros tipos, essa lesão do tendão patelar, ela é mais comum em pessoas que têm outras comorbidades. Então, paciente que é renal crônico, pacientes que usam anabolizante em academia também são mais predispostos a ter esse tipo de rotura do tendão patelar. Mas o Ronaldo teve essa lesão. E é uma lesão tão grave que eu lembro que, na época, chegaram a entrevistar vários cirurgiões de joelho no Brasil, os mais famosos da época, e a maioria deles falou, dificilmente o Ronaldo volta a jogar, e a carreira dele chegou ao fim. E é impressionante a dedicação que ele teve, porque para conseguir dar a volta por cima, e depois disso ele conseguiu ser campeão mundial, né? É claro que ele não voltou a ter a mesma performance que ele tinha, de quando ele era um fenômeno de fato, mas ele conseguiu se recuperar, que ele era tão bom que mesmo não estando 100%, ele foi campeão, ganhou uma Copa do Mundo, né? Com certeza. E, João, me fala uma coisa. Depois da cirurgia do Ronaldo Fenômeno, a gente pensou assim, agora não tem mais problema, porque conseguiram fazer o Ronaldo ganhar uma Copa, agora dá para consertar todos os joelhos. Isso é real daquela época para cá? A gente está falando do ano 2000, tem 20 anos, 22 anos. Sabe, Eduardo, é uma coisa engraçada. A gente sempre acha que a gente está no melhor dos mundos em termos de avanço tecnológico e que nós estamos vivendo a ponta da medicina. Mas se a gente for parar para pensar, a ortopedia ainda tem muito a crescer, muito a evoluir. A ortopedia é uma especialidade que, na minha concepção, ainda está um pouco atrasada. Vou te dar alguns exemplos de por quê. Hoje em dia, você quebra a perna, digamos que você quebra a perna de uma cadeira. Você vai lá, coloca uma cola, em 9 segundos está colado, resolvido. Quando você quebra uma tíbia, quebra o fêmur, você tem que colocar placa, parafuso, haste, que, na minha opinião, isso é um atraso enorme. Eu imagino que daqui a, sei lá, daqui a uns 100 anos, quando os estudantes de medicina estiverem roubando ossos no cemitério e encontrarem um osso com parafuso e placa, eles vão dizer, nossa, mas como eles eram atrasados e botavam parafuso no osso. Então, a ortopedia ela ainda está vivendo essa época de atraso, porque a gente não tem cola de osso. Isso daí, para mim, é um grande atraso em relação à fratura. A ortopedia como um todo. Quando a gente vai para a área do joelho, especificamente, o grande desafio hoje é resolver as lesões de cartilagem, que são essas que eu comentei, dessa cartilagem que reveste o osso. Esse é o grande desafio, porque você tem uma lesão na cartilagem e a pessoa, digamos, uma pessoa idosa que tem uma artrose, que sofreu desgaste, o osso está careca. Hoje em dia se faz cirurgia, você coloca uma prótese, coloca uma nova capa, mas é uma cirurgia, por mais moderna que ela seja, em termos de técnica cirúrgica, de se usar robótica, braço de robô, você faz cortes precisos, mas se você parar para pensar, o que seria mais biológico, digamos assim, seria você colocar um spray de cartilagem, sei lá, colocar, pronto, faz como fazem com o pneu, dá uma recalchutada no pneu. Vamos encher de cartilagem de novo onde está faltando e pronto, está resolvido. A gente não está nesse nível ainda. Eu espero que daqui a pouco, quando eu tiver a minha artrose de joelho, que já tenha isso daí, eu não precise fazer essas cirurgias maiores que hoje a gente faz. Então, a gente ainda não tem um refazedor de menisco. Não tem. Não, o que faz a gente, assim, estamos caminhando nesse sentido. Por exemplo, já se faz transplante de menisco.
Então, você pega um menisco de um cadáver, assim como faz transplante de córnea, transplante de fígado, você faz transplante de menisco. Mas ele funciona bem para casos de lesões traumáticas em pessoas jovens. Digamos que aquela lesão em que o menisco está desidratado, está seco, e está envolto numa articulação que é hostil a ele, que é o que acontece na artrose, já se sabe que, por mais que você coloque um menisco novo, assim como o menisco original sofreu desgaste, o menisco novo também sofre desgaste. Então, o desafio hoje não é simplesmente colocar um menisco novo, ou então colocar a cartilagem nova onde a pessoa perdeu. Mas o grande desafio é como manter a articulação saudável e evitar que esse ambiente permaneça hostil à cartilagem. Então, esse é o grande desafio, é isso que se busca hoje em dia. Certo, mas peraí, vamos continuar falando sobre isso? Mas, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou. Peraí que vamos continuar falando disso aí, hein? Já, já. Pessoal, um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa com o João Alberto Maradei Pereira. O João é filho do Dr. João Maradei, uma das nossas referências eternas aqui. O Dr. João está vivo, ainda vai vir aqui no programa. Tá? E há 20 anos atrás, em 2002, eu tive o privilégio de trabalhar um período com o Dr. João e com o Dr. Humberto, lá quando estava mudando de Clínica dos Acidentados para o Hospital Maradei. E, João, eu assistia a umas cirurgias que o pessoal pegava o fêmur, pegava a tíbia, ficava serrando e encaixava um metal ali. Essa cirurgia evoluiu? Como é que está? Sim, essa cirurgia é como a gente estava comentando ainda há pouco. Essa é a cirurgia que se faz para casos avançados de artrose. Ou seja, o que é artrose? Artrose é quando o osso fica careca. Eu estou ficando careca, você bem o que é isso. Então, a pessoa, ao invés de perder cabelo, ela perde a cartilagem que reveste o osso naquela região onde tem movimento, onde tem articulação. Na hora que o osso fica careca, ele começa a doer, porque o osso ele é muito sensível, ele é muito inervado. Então, na hora que você encosta osso com osso, isso dói. Então, a cirurgia que já se faz desde os anos 80, é essa que a gente chama de artroplastia do joelho, que é colocar uma prótese. O que é uma prótese? É você colocar uma nova capa naquele osso que está careca. Está sem cartilagem. Ao invés de você colocar cartilagem, você vai colocar uma capa de metal. É parecido, assim, fazendo uma analogia meio grotesca, mas eu acho que é válido, quando uma pessoa tem uma cárie no dente, que o dentista antigamente fazia a restauração, hoje em dia faz com cerâmica, né? Mas antigamente fazia a restauração com metal cobrindo o dente. É mais ou menos, a ideia é essa. E o que é curioso é que assim, a técnica cirúrgica de lá para cá avançou bastante. Hoje em dia, essa é uma cirurgia que ela é feita com auxílio
de navegação computadorizada, que te auxilia a fazer os cortes precisos nos locais corretos para a perna ficar bem alinhada. Também se usa braço robótico, então um robô, usa a serra, faz o corte do osso com o robô te auxiliando para você não ir cortar nada no local errado ou no ângulo errado. Mas, assim, é uma coisa curiosa, porque ao passo que você olha e pode dizer, nossa, que moderno, que avanço tecnológico é essa cirurgia, se a gente parar friamente para pensar, ainda assim é um atraso, porque o que seria mais intuitivo, o que seria mais natural em relação ao tratamento disso, seria, ao invés de você colocar um metal, você refazer com cartilagem. Seria uma solução mais fisiológica, mais biológica. E isso daí é o que se busca incessantemente na ortopedia. Certo. Eu ia te perguntar de curiosidade. Tentaram algum material para usar como menisco nesse período todo? Sim, já se utilizou, já passou por várias fases. Se fazia um molde de polímero por um tempo com o mesmo formato do menisco, preenchido com células-tronco. Já se tentou, assim, várias formas de se criar um menisco artificial, digamos assim, que é o amortecedor. Hoje em dia, o que se faz é transplante de menisco nos casos de pessoas jovens que têm uma articulação sadia, que não tem desgaste pela idade, que não tem artrose, não tem substâncias que vão corroendo, digamos assim, o joelho. Então, uma pessoa jovem, digamos um motoqueiro, teve acidente, teve uma lesão grave na cartilagem articular que cobre o osso, uma lesão meniscal irreparável que não possa ser suturada. Aí, nesse perfil de paciente, uma possibilidade é se fazer transplante de menisco. Mas o problema é naquele paciente que já tem uma doença onde a qualidade do menisco, onde seja, o menisco não é que ele esteja rasgado, é que a qualidade dele não é boa, ele não é mais macio, ele deveria ser como se fosse um colchão de mola e, de repente, ele ficou seco e virou uma palha. E daí esse que é o desafio. Não, e sintético não se conseguiu nada até hoje. Não. Não, isso é uma coisa muito delicada. Agora me fala uma coisa. Um jogador de futebol hoje, vocês recuperam todo o menisco dele? Como Sim. O Reinaldo hoje. O Reinaldo hoje, provavelmente, tendo uma lesão meniscal, porque assim, a lesão meniscal no atleta, geralmente o atleta é uma pessoa jovem. Então, uma pessoa jovem que tem um bom condicionamento físico, ele rompe o menisco. Quando você pega um paciente desse numa lesão recente e numa área, porque o grande problema do menisco é que ele não é uma estrutura muito bem vascularizada. Então, o sangue chega nele só mais na periferia, no terço mais externo, mais periférico do menisco. Então, se ele tem uma lesão nessa região, hoje em dia o que se preconiza é fazer a sutura do menisco. Então, você costura o menisco ao invés de se tirar o menisco como se fazia no passado. Mas, ainda assim, existem ainda lesões em regiões do menisco onde não chega sangue. Numa região mais central do menisco, que a gente chama de zona branca, em que você pode até fazer a sutura, mas nem sempre essa sutura pega. Então, ainda existe esse desafio hoje em dia. Mas, sem dúvida, comparado com na época do Reinaldo, quando se retirava o menisco, hoje em dia o tratamento é muito mais biológico, é um tratamento mais assertivo. E, João, agora me fala uma coisa. Você que trabalha num hospital que é uma das referências do país, na região norte, uma das nossas referências, um hospital de ortopedia. Na época que eu trabalhei com vocês, nem sei, tinha umas 100 cirurgias por dia, de todas as áreas. Me fala uma coisa, o que é mais frequente no teu trabalho de joelho aqui em Belém? São duas cirurgias que eu faço bastante. As cirurgias mais comuns que eu faço no joelho são as artroplastias, que são essas trocas de articulação em pacientes que já têm um desgaste bastante avançado, e as reconstruções ligamentares, sobretudo do ligamento cruzado anterior, que é a principal indicação de reconstrução. A mais frequente reconstrução ligamentar que tem hoje é a do cruzado anterior. Mas, assim, lá na clínica, eu chamo de clínica ainda, mas no hospital a gente tem uma demanda muito grande de lesões ligamentares.
E as lesões ligamentares, muitas vezes as lesões que chegam até nós são lesões que ultrapassam essa lesão simples do jogador de futebol. A quantidade de acidentes de moto cresceu muito. Então, as lesões de joelho em acidentes de moto, elas geralmente são muito mais graves. São lesões que a gente chama de multiligamentares. São vários ligamentos que são rompidos. E essa é uma coisa importante até de a gente alertar, porque eu não sei se você compartilha isso comigo, a quantidade de motoqueiros que está andando na contramão hoje em dia em Belém é uma coisa absurda. E o motoqueiro, às vezes, ele acha que o problema dele é o carro. Então, ele diz, estou seguro porque eu estou vendo o carro que está vindo na minha direção. E a quantidade de acidentes que a gente tem pego atualmente no hospital, de motoqueiros com pessoas que saem dos prédios ou saem das suas casas, porque você está numa avenida movimentada, digamos, e você está na Rui Barbosa, você vai sair da tua casa, você vai olhar para a mão dos carros, dificilmente você vai olhar para a contramão. E, de repente, numa dessas, tem um motoqueiro vindo na contramão que você jamais espera que vai vir um motoqueiro. E aí é onde acontece o acidente. Então, as lesões do joelho no motoqueiro são lesões multiligamentares. Infelizmente, a incidência dessas lesões tem crescido muito. E daí são tratamentos bem mais prolongados, a reabilitação é bem mais delicada. É devido à queda deles no acidente, é? Sim, ao trauma que a pessoa ela cai, na maioria das vezes fica com o pé preso em alguma coisa e o movimento da moto faz ela girar. Então, o joelho faz assim. Então, são lesões multiligamentares. Tem pessoas que rompem todos os ligamentos do joelho. São lesões bem mais graves e que daí demandam uma cirurgia, às vezes mais de uma cirurgia, inclusive. Isso quando eles não morrem, né? Isso. Ainda tem esse pequeno detalhe. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, era uma quantidade enorme. Tinha um professor meu da Escola Paulista, lá da ortopedia, o professor Laredo, que ele falava assim, motoqueiro de capacete vai morrer no hospital, sem capacete morre na rua. Mas quase sempre morre. Naquela época, estamos falando dos anos 80. Ele dizia, quando está de capacete vai morrer no hospital, quando está sem capacete morre na rua. Então, uma coisa engraçada em relação aos acidentes de moto, a gente fala muito, hoje em dia é difícil, às vezes até você vê, quer dizer, difícil não, você ainda encontra motoqueiro que anda sem capacete. Mas um outro problema são os motoqueiros que andam de sandália havaiana, ou mesmo descalços na moto. Então, a quantidade de amputação de dedo de pé, de lesões graves no pé, é muito grande. E, às vezes, a pessoa fica preocupada com o capacete, estou usando o capacete e não está nem aí para o resto. E acaba tendo lesões bem graves. Eita, que horrível. Olha, João, nosso tempo está no fim. Nós estamos com 1 minuto. Então, considerações finais, amigo. Tu ainda vai voltar para a gente continuar. É muito assunto para falar de ortopedia. Muito assunto. A ortopedia ela é cativante. Considerações finais e dedica ao programa. Eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer esse papo. Eu dedico o programa ao meu ídolo maior, que é o meu pai. O meu pai, ele é um exemplo, na minha opinião, com e sem o bisturi. Ele e meu tio foram incansáveis não só na parte cirúrgica, mas na parte de humanização, de cuidar do paciente, independente do paciente ser paciente de plano de saúde, ser paciente do SUS, na época do INAMPES. Então, nunca teve essa distinção no hospital. Você faz a cirurgia, a mesma cirurgia no paciente rico, no paciente pobre. E a humanização, o carinho que eles sempre cuidaram dos pacientes foi um exemplo e que passou para todas as outras gerações, né? Eu estou na 2ª geração da família, já tenho sobrinhos médicos também, já está na 3ª geração. Então, eles são exemplos de humanização na medicina. Na época que nem se falava em humanização, era um termo que nem se utilizava e hoje em dia está tão em moda. Então, eu acho que eu dedico a eles esse programa, que são os meus grandes exemplos. Foram meus exemplos. Eu trabalhei muito tempo com o Dr. Humberto também, antes, na época da faculdade, e eu sei o quanto pesa a palavra humanização na família, tá? Eu sei mesmo o quanto pesa.
porque naquela época que só tinha INAMPS, nem existia convênio, era INAMPS e o carente mesmo. Indigente, chamava. Indigente. Quantas vezes o doutor Humberto resolveu o problema do indigente na clínica, quando ele era um paciente lá do pronto-socorro? Né? Quantas vezes? Eu que convivi com isso e convivi também lá aí no hospital, que a gente chamava clínica também. Mas é isso. Então, para o doutor Humberto, para o doutor João, dá um abraço enorme do doutor João, que ele vai vir aqui. Tá? Pessoal, e o nosso tempo acabou mesmo. Então, um ano iluminado para todos nós, que acabe a pandemia logo, até porque eu preciso voltar o programa para presencial. João, super obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Um abraço. Obrigado a você, Eduardo. Um grande abraço. Um abraço em toda a família. Obrigado mesmo. Turma. Obrigado. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.